queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Neste 33º domingo do tempo comum, a Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana nos apresenta a bela parábola dos talentos, aonde Jesus nos convida a vivermos a missão de cada dia como cristão. E o Senhor nos conta então uma parábola. Um homem foi para uma grande viagem e antes de ir, ele chamou 3 servos e deu a cada um talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e ao terceiro ele deu 1. Deu esses talentos conforme a capacidade de cada um. E a gente pergunta, o que é talento? No tempo de Jesus, o talento ele equivalia a 34 quilos de ouro, o que não é pouca coisa. No Evangelho, o talento significa o quê? Tudo aquilo que Jesus deixou para a sua igreja quando ele voltou para o Pai. Portanto, esse Senhor que viaja para uma terra longe e vai ficar por muito tempo, é Jesus que volta para o Pai. Este tempo de espera é o tempo da igreja. Os servos são cada membro da comunidade cristã. E os talentos? O que significam os talentos na igreja? Talento, em primeiro lugar, é o Evangelho do Senhor e sua mensagem. Depois, o batismo, a Eucaristia e os demais sacramentos. Também o poder da cura, o dom de consolar, o amor aos pobres e estar ao lado das pessoas que sofrem. E muito mais. Tudo isso são o quê? São os ministérios da Igreja de Cristo. Então Jesus espera que a gente de fato viva os talentos que Ele nos deu. Então o talento nada mais é do que a vivência do Evangelho de Jesus. Nada mais é do que viver a nossa filiação divina. Eu sou filho de Deus, portanto eu vivo como Deus. Eu procuro agir de acordo com Deus. Aconteceu então que 2 servos, os 2 primeiros, trabalharam, investiram talento, os talentos que receberam, e esses talentos foram duplicados. Então o Senhor vai voltar e vai perguntar a cada um dos seus servos, a cada um de nós também, como que a gente empregou o talento que Ele nos deu. Então Jesus chama esses 2 primeiros de servos bons, de filhos de Deus, e os convida agora a participar da alegria do reino. Mas o que acontece com o terceiro servo? O terceiro servo era medroso, teve medo de Deus e escondeu os talentos que Jesus lhe deu. E olha que Jesus tinha dado um talento só. Pediu pouca coisa para ele, mas ele teve medo. Este terceiro servo, ele vem nos lembrar
a classe dos fariseus do tempo de Jesus, que eram arrogantes e achavam que, cumprindo fielmente a observância das leis, adquiriam o mérito de receber de Deus a sua recompensa. Portanto, eram pessoas fechadas em si, pessoas escondidas em si, pessoas que não se abriam para os irmãos e se contentavam simplesmente em fazer aquilo que julgavam indispensável. Portanto, não faziam mais nada. Então, simplesmente observava a lei, simplesmente vivia nessa situação e achavam que agradavam a Deus. E com isso impediram também muitas pessoas de poderem se abrir para acolher a nova experiência de Deus que Jesus comunicava. O que é o medo? O medo é algo que nos faz sofrer e que paralisa a nossa vida. O medo, repito, é algo que nos faz sofrer e paralisa a nossa vida. Toda pessoa que tem medo sente assim. Então, portanto, o terceiro servo se fechou em si. E na igreja atual, nós ainda continuamos a perceber e ver pessoas que se fecham em si, achando que simplesmente participar da missa, receber a comunhão, confessar, participar de romaria e viver outras práticas devocionais, basta. E justamente este tipo de pessoa não quer ouvir novidades. Esse tipo de pessoa não quer viver o Evangelho até o extremo ou além dos limites. Aliás, o Evangelho não tem limites. E ainda impedem que outros encontrem com Jesus. O Evangelho para eles tem que ser pregado de maneira genérica. O Evangelho para eles tem que ser aéreo. Porque se o sacerdote fala alguma coisa a mais, eles acham que aquilo ali vai criar crise e problemas. Na verdade, não querem viver o Evangelho. Querem viver aquilo que eles acreditam apenas. Portanto, são pessoas que, na realidade, no mais profundo da vida, não acreditam nem em Deus. Acreditam em si mesmas. Vivem para si mesmas. E, portanto, não assumem compromisso nenhum para com o próximo. Então, essas pessoas, elas representam este terceiro servo, medroso, que esconde o talento que Deus lhe deu. Portanto, Jesus, ao voltar ao mundo, nesta parousia, ele vai pedir a todos, e também a este terceiro servo, as contas, uma avaliação de como foi empregado o talento que o Senhor lhe deu. Esse servo disse que estava com medo. O que o Senhor condena nessa parábola? Condena justamente e simplesmente aqueles que não querem fazer nada. Aqueles que se acomodam em si. Aqueles que se voltam para si, esquecem de Deus e esquecem dos irmãos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de nada, mas que possamos abrir o nosso coração para vivenciar a experiência de Deus, a experiência de Jesus Cristo, nosso Senhor,
vivendo autenticamente o Evangelho de cada dia e desvencilhando de todo e qualquer medo, para que assim nós possamos, numa espera ativa, aguardar Jesus que vem e lutar sempre mais por um mundo melhor, um mundo que de fato possa contemplar a todos. Assim seja, com a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.